Olá, queridos amigos, eu sou o Padre Cleiton Silva, aqui desse canal Parábola Explicada. Semana passada fiz um vídeo divulgando esse meu livro, Coração Inquieto, lançado pela editora Paulina, já nas livrarias. E depois de comentar desse livro, que é um livro para jovens, escrito com uma linguagem bastante jovem, algumas mães me mandaram pelas redes sociais algumas perguntas bastante interessantes e que eu poderia sintetizar nessa única pergunta. Como reagir, né, quando os filhos começam a demonstrar uma falta de interesse, uma resistência em ir à missa, acompanhar os pais na igreja, nas atividades e tudo mais. Bom, é sempre bom a gente usar de bastante bom senso, né? Tudo aquilo que é importante, que o jovem deve aprender, ele deve ser educado num processo de reconhecer os valores, né? Não apenas obedecer a algum tipo de norma, mas reconhecer que atrás dessa norma existe um valor que é importante para ele. Se o jovem sempre teve esse costume, sempre gostou, sempre foi animado a ir à missa, participar da comunidade e tudo mais, e começa a demonstrar um desinteresse, uma certa resistência, uma rejeição, os pais deveriam se perguntar por que essa mudança de atitude, de avaliação das coisas. São novos interesses que estão aparecendo e estão entrando em conflito. Por exemplo, de repente o rapaz começa a entrar num time de futebol, treina o final de semana inteiro, tem torneio e coisa desse tipo. A moça, ela encontrou novos amigos, algumas atividades diferentes. Bom, quando se trata disso, é sempre bom a gente se perguntar como que a gente consegue valorizar essas novas descobertas que os jovens estão tendo, e são também coisas válidas, são honestas, né? Pelo menos essas que eu descrevi, mas ao mesmo tempo também conjugar com os valores da família, do sentimento cristão, da fé cristã, de participar da missa dominical. Então, às vezes é uma questão de reorganizar, de reajustar para poder combinar essas duas atividades no mesmo final de semana, né? Entendendo que a missa não é uma atividade, é muito mais do que isso. É um momento de fortalecer a nossa fé, de animar a nossa luta e tudo mais. Agora, às vezes o jovem ele pode demonstrar um desinteresse, criar uma resistência, mas é quase que um processo também de chamar a atenção dos pais. É quase como uma espécie de chantagem, mas entenda isso de uma maneira bastante assim positiva, descritiva, e não estou aqui fazendo uma forma de julgamento. Às vezes o jovem ele precisa mostrar para os pais, chamar a atenção dos pais para algum aspecto que não está conseguindo, e ele pode às vezes questionar aquilo que é de mais importante, aquilo que é de mais sagrado para os pais. E atrás dessa resistência, talvez esteja ali uma confissão de uma necessidade de mais atenção dos pais. Isso é uma possibilidade também. Agora, às vezes a gente tem que olhar também que o jovem ele vai tendo mudanças no ritmo, nos costumes dele e tudo mais, e os pais devem ficar atentos, né? Às vezes irem sempre, como sempre fizeram, a primeira missa do domingo na paróquia, 7 da manhã, 8, 9, não sei qual é o horário na sua comunidade, pode com o tempo entrar em choque com um certo cansaço dos jovens por causa de novas atividades durante a semana, novos empenhos acadêmicos, trabalhos e tudo mais. E às vezes uma alternativa adequada e bastante ponderada seria ir à missa a um horário mais à tarde, à noite, por exemplo, né? Eu penso sempre que a gente deve agir com bastante prudência, bom senso, né? Atrás de uma mudança brusca de comportamento, sempre tem ali alguma situação que a gente deve verificar, observar um pouco mais. Simplesmente o conflito e o embate e a autoridade pode nem sempre provocar a longo prazo os efeitos que a gente quer. Mas o diálogo, a compreensão, tentar entender o que está se passando com o jovem é uma saída adequada. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com os seus amigos, né? Divulga aí o nosso livro Coração Inquieto, lançado pela editora Paulina, já presente em todas as livrarias. Fiquem com Deus e, se a gente não se vê até os próximos dias, um Feliz Natal a todos vocês. Um abração.